Muito bem, caro aluno, cara aluna do Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Meu nome é Ronald de Oliveira, sou salesiano de Dom Bosco e falo com você que é nosso aluno da extensão universitária de vulnerabilidade juvenis. Nas duas últimas aulas, eu introduzi justamente o esquema das juventudes contemporâneas, alguns aspectos introdutórios, e aí entrei justamente o quê? Na questão da infância, não é? E nós vamos continuar ainda porque o assunto é longo, né? O assunto ele precisa ser aprofundado para que a gente possa também ter mais destreza para poder lidar com o nosso campo específico das vulnerabilidades. Porque a gente precisa entender, inclusive, né, entender a partir de uma genealogia do nosso tempo, genealogia da história, de que, e entender, claro, né, a questão do Brasil, daquilo que influi no nosso querido Brasil, para chegar às realidades familiares que nós temos. É por isso que hoje nós vamos falar sobre a juventude, vamos falar sobre a infância, mas do Brasil colônia até os dias de hoje. Nossa, bem distante, sim, porque as realidades que nós temos hoje permeiam desde lá, né? Foram construídas a partir daquela realidade. E você que me acompanha nesse momento é convidado a viajar, não é? Há séculos atrás, para poder entender esse dinamismo de hoje. Vamos lá então. Primeiro, nós precisamos entender como era a figura no tempo do Brasil colônia, né? Como era entendida a criança naquela época. A criança branca, a criança que era de classe nobre, ela era inicialmente entendida, não é, como mais um ser dentro da família, né? E era um ser desvalorizado, né? O pai tinha essa criança justamente para mostrar para os outros, né? Quanto mais criança, quanto mais em questão de idade, né? Quanto mais criança ela for em relação ao mais velho, mais me desculpem o perdão da palavra, melhor, menos crédito ela possui, não é? E aí nós vamos conseguir entender, né, que ela vai se tornar objeto de poder, né? Objeto de relação, né? Dentro de uma perspectiva de família, deixa eu virar para cá, família patriarcal, onde o pai provedor, né? Depois nós temos a mãe que é submissa ao esposo, tá? Ao esposo, e logo depois os filhos. Nós podemos, diante desse emblema, constatar que até em relação ao filho e em relação à mãe, os filhos estão em segundo lugar no tratamento com a mãe, né? Os filhos, segundo lugar, porque a mãe precisa dar conta da sua relação com o esposo, né? Até porque também, no Brasil colônia, quem é que responde pelos filhos da senhora? Quem é que responde pelos filhos do senhor? Os escravos. Os escravos. Então, esses filhos existem para festas sociais. Eu levo, olha, eu tenho um filho e tal, basta. Era esse, basicamente, o papel desenvolvido por essa criança, né? Dentro de um seio familiar patriarcal de um Brasil colônia. Agora, quando nós entramos no patamar do quê? Dos filhos, dos escravos. Enquanto crianças, eles podiam circular na casa grande. Eram objeto de diversão, de comédia,
dos senhores. E aí, quando completavam por volta ali dos 7, 10 anos, e que já tinham, né, o corpo físico, eles já entendiam, né, já conseguiam ver que podiam trabalhar, deixavam de ser os bobos da corte e iam para a dureza da escravidão. Então percebam os papéis que desenvolvem as crianças, né? Da família patriarcal, o papel definitivamente, né? O papel que ela desempenha, né, dentro da família, o papel que ela representa status, né? Porque quanto mais crianças eu tenho, né, mais respeito também essa família tem, porque ela é numerosa, né? Mas ela é apenas, né, ela é apenas um sentido de estar, porque quem cuida são os escravos, né? Porque a mãe precisa dar atenção ao pai, mas em contrapartida, na dimensão dos filhos dos escravos, eles são bobos da corte até completarem a idade suficiente para poder começar a trabalhar, né? Agora, essa realidade, ela só muda quando lá em 1808 a família real vem para o Brasil. E junto com a família real, nós temos, né, os médicos, os cientistas, os estudiosos que vêm e entendem que essa realidade, né, enfrentada pelas crianças, essa realidade, né, abraçada pela família brasileira, não pode continuar, né? Isso precisa mudar. Esses papéis precisam se desenvolver, precisam dar um salto de qualidade. Por quê? Né? Por quê? Primeiro porque se diferenciavam da própria questão vivida em Portugal, né? Segundo, a questão era muito insalubre, né? Com o desenvolvimento da técnica, com o desenvolvimento da arte, com o desenvolvimento da cultura, com o desenvolvimento populacional a partir da vinda da família real, o papel da família, né? O papel social da família e o seu entendimento entre os membros precisou mudar, né? A família real conseguiu, com a sua chegada, né? E claro, né, pelo seu poder, né, pela sua corte, desenvolver o papel familiar na família brasileira da época, né? Agora, nós vamos entrar e nós vamos entender, né, que conforme as histórias elas vão passando, o papel da família vai mudando. Eu falava já isso, né? Cada período histórico responde a um processo familiar e a um processo de adolescente. Quando nós vemos o Brasil república, quando nós vemos o Brasil com mais independência, nós vamos também compreendendo a família mais autônoma e sujeito de direitos. Com o desenvolvimento do Brasil, né, o surgimento, né, vou colocar aqui, da República, com o início do processo de ensino superior, o próprio sentido cultural foram, né, modificados, e a família ela foi abrindo horizontes, abrindo novas perspectivas, da forma como encaravam os seus membros. Agora, com essa crescente e com esse desenvolvimento, algumas questões precisaram ser modificadas no entendimento familiar, né?
Quando eu digo isso, depois de 1888, as mulheres precisaram assumir um novo papel dentro do seu contexto familiar, não é? Não se existia mais as escravas que cuidavam dos filhos. As mães precisaram ser desafiadas agora a assumirem o cuidado de seus filhos. Não mais num contexto patriarcal, que ela precisava estar ali de prontidão para atender o seu marido, mas ela precisava agora se ocupar dos afazeres domésticos. E o pai precisou deixar de ser aquela figura distante e aos poucos se aproximar afetivamente. É por isso, cara aluno, cara aluna, que os nossos contextos viventes hoje, quando nós entendemos a história, quando nós conseguimos colocar na nossa mão e entender os dilemas vividos pela nossa sociedade lá no Brasil colônia, e aí nós vamos vindo para frente até chegar à nossa atualidade, nós vamos conseguir entender a nossa realidade. Percebam que muita coisa nós conseguimos entender a partir da realidade que nós vivemos lá. A partir daquilo que a população brasileira viveu naquela época, nós conseguimos trazer para cá e nos clarear a mente diante das adversidades que nos acometem na realidade de hoje, não é? Agora, uma coisa é certa. Com as leis da abolição da escravatura, a lei do ventre livre, todas essas leis que nos ajudaram no processo de libertação da escravatura no Brasil, foram boas? Claro que foram boas. Mas, por um outro lado, elas também foram sinais de desigualdade social. Desigualdade social. Exclusão e, mais do que isso, perseguição. Esse povo que um dia era escravo e que tinha casa para morar, bem ou mal, mas tinha casa para morar, de um dia para o outro não tinha mais. Então, eles precisaram se mudar, e mudar para onde? Para as periferias. Para as periferias. Não se foi, naquela época, pensado para que eles tivessem direitos e pudessem ser pessoas, que pudessem se desenvolver e pudessem ter dignidade. Eles foram libertos. Lei do ventre livre e Lei Maria da Penha. Minto, Lei Maria da Penha não, Lei da abolição da escravatura. Só que bastou isso. Não lhes foram assegurados os processos de dignidade. Não lhes foram assegurados os processos de ser pessoa. Então eles foram jogados. E jogados aonde? À margem. No fundo, eles não deixaram de ser sujeitos. Michel Foucault, ele vai trazer esse dinamismo do sujeito, não como nós entendemos hoje, não é? O sujeito como alguém de direito, alguém protagonista das suas ações, mas ele vai trazer a partir da ótica francesa. Sujeito vem do termo sujet, que significa súdito, sujeito do rei, submisso ao rei. Essas pessoas continuaram submissas.
continuaram submissas, né? Não mais dos senhores, não mais dos senhores das casas grandes, mas submissas a uma realidade econômica e a uma realidade social. Percebam que isso é mais agravante. E aí começa, os escravos libertos foram os primeiros que aglomeraram-se, né, a classe pobre do Brasil. Acho que nós conseguimos responder várias questões de hoje, não é? Foram os primeiros que entraram na classe pobre do Brasil, né? A gente pode ver nessa imagem aqui, né, uma mãe, né, com uma filha, né? E a gente pode ver que o artista, ele foi muito sensível, por quê? A lei do ventre livre, né, só para que a gente possa lembrar as questões históricas, né, após a aprovação dessa lei, quando o filho de uma escrava nascesse, ele já era livre. Bom, a mãe continuava escrava, o filho livre. No fundo, o filho continuava lá, ou precisava ser separado dos pais. Percebam, percebam que para a classe mais simples, como os direitos eles são esquisitos, eles soam estranhos, né? E nós aprendemos muitas vezes num contexto histórico, num contexto dissimulado, num contexto manipulado, de que isso foi bom por completo. Não foi. As vulnerabilidades começam aí. Quer dizer, antes disso, mas elas afloram sobretudo nesse período da abolição da escravatura, né? Porque nós temos de um dia para o outro uma crescente de massa populacional pobre, que é jogada às margens sociais. Os brancos, os ricos, os nobres continuam assegurados, né? Claro, com seus desafios, porque antes, se eu era responsável por festa, se eu precisava estar com meu marido, agora eu preciso cuidar da casa e cuidar dos meus filhos, a menos que eu pague uma escrava, mas não era bem isso, isso não era bem visto inicialmente, né? Isso não era bem visto, pagar para um cara que antes eu tinha pago e era meu. Peraí, que história é essa? Mas eu não posso dizer que não houveram sofrimentos dos dois lados, mas é claro que quem sofreu mais foram esses. Quem sofreu mais foram esses, que foram abandonados, que foram jogados ao léu por uma lei que os libertou. Mas eu pergunto a você, que tipo de liberdade é essa? Uma liberdade que os condicionou à pobreza extrema, à morte, ao abandono social, à perseguição econômica. Isso é sério, porque isso reflete nos dias de hoje, caro aluno, cara aluna. Vocês sabem disso. Basta ir numa Fundação Casa e você percebe quem é o público que está lá. Basta perguntar a cada um deles a sua história, né? Basta perguntar a cada um deles a realidade no qual eles vêm. Nós vamos perceber claramente o que isso quer nos dizer. E de onde é que vem isso? Né? De onde é que vem isso? Agora, né, nós vamos entender, né, nós vamos assimilar que a escola, o contexto educacional, também desempenhou um papel fundamental para a mudança familiar. Com o desenvolvimento da escola, que antes, não é, era de uma única sala, ao lado da igreja, né, onde nós tínhamos várias pessoas de várias idades, a escola ela foi se desenvolvendo como até chegar como nós entendemos hoje. Esse processo de desenvolvimento escolar, de desenvolvimento e aprofundamento de estudos, né, da educação, também fez com que a realidade familiar, a realidade juvenil, a realidade do adolescente mudasse, né? Nós podemos acompanhar aí, olha, percebam que no século XIX, e esse século por excelência, não é? É o século também, segundo Michel Foucault, da construção do sujeito.
Nós vamos entender que, em particular, não é? Porque é o século também da Revolução Industrial, das máquinas, dos processos industriais, a escola precisou responder com eficácia, o processo educacional precisou ser mais forte, porque as máquinas vinham. E eu precisava o quê? Eu precisava me capacitar para ser alguém no mercado de trabalho. Porque senão me acometia mais uma situação de exclusão. Se eu não tenho oportunidade boa de estudo, eu sou jogado à margem. Se eu não tenho, né, capacidade estrutural e intelectual para trabalhar, eu sou jogado às margens. Agora, nós precisamos fazer essa reflexão, não é? Será que isso só aconteceu lá no contexto colônia? Será que isso só aconteceu dentro daquele contexto? Será que isso não acontece hoje? Não, ou só em Marte? Precisa ser a nossa pergunta. Creio eu, penso eu, que algumas coisas não mudaram. Será que aquele que está num colégio particular, né, tem os mesmos direitos, os mesmos direitos tem, não é? Mas assim, os mesmos entendimentos, as mesmas oportunidades do que aquele que está num colégio público, né, que está num colégio público, muitas vezes deficitário no sentido educacional, no sentido de promover educação, ensino e profissionalismo? Será que eles estão pau a pau para concorrerem juntos por uma única vaga no mercado de trabalho? Faça-me o favor, não é? Nós precisamos ir além disso, nós precisamos entender o que é que está por trás disso, queridos. Agora, continuando aqui, para que a gente possa entender, eu vou trazer alguns dados, né? Prestem atenção aqui. Antes de falar dos dados propriamente, preciso falar também com vocês a questão de como a escola ela foi lugar, não é? Lugar de encontro com a moral. A escola ela conseguiu por muito tempo controlar os seus alunos, né? Ao invés de eu estar na rua, né, jogando, ao invés de eu estar na rua fazendo arte no sentido negativo da palavra, se ao invés de eu estar na rua fazendo sexo, eu vou ficar na escola para aprender. Então a escola por muito tempo foi um ambiente controlador da moral. Controlador da moral, né? Agora, hoje a realidade mudou. Percebam aqui, ó, eu vou ler na íntegra. Ainda hoje, estar dentro ou fora do ambiente escolar, do sistema escolar, é um fator de identidade, respeito e autoestima para os jovens. Embora existam muitos adolescentes e jovens fora da escola e do trabalho regular, conhecidos como geração neném. Agora, de acordo com a última síntese de indicadores sociais do IBGE aí de 2017, 1 em cada 5 adolescentes e jovens de 15 a 29 anos está nessa situação. O que corresponde a 11,6 milhões de pessoas. 11,6 milhões de pessoas. A grande maioria é de jovens com filhos, com menos escolaridade, mulheres, negros ou pardos, e membros de famílias cuja renda per capita é de até meio salário mínimo. Nós vamos perceber quem é esse público que está na evasão escolar. Quem é majoritariamente o público que está fora do ambiente profissional e do ambiente escolar? Será porque são vagabundos? Ou será que porque não tiveram oportunidades sólidas de crescimento? Oportunidades sólidas de alavancarem nos seus processos e nos seus projetos de vida. Aliás, será que foram oportunizados a terem projetos de vida? Percebam, e eu preciso voltar nisso. Percebam que isso não é uma coisa de hoje. Não é culpa do governo de hoje, culpa do governo de ontem. Isso é um processo cultural. Isso está intrínseco na cabeça do brasileiro, da brasileira. Isso está intrínseco. O pobre, o rico, aquele que tem oportunidade, aquele que não tem. E aí, eu falava na aula passada das construções urbanas. Das construções urbanas, não é?
aquilo que é construído para o pobre, aquilo que é construído para o rico, aquilo que é construído para quem... Bom, eu construí esse espaço aqui para tal pessoa ir, para tal pessoa não ir. E isso é gerador de exclusão, e é o que nós mais temos na nossa realidade brasileira, é o que nós mais temos na nossa realidade global, graças a um sistema socioeconômico no qual nós vivemos. Né? Agora, nós precisamos ter atenção, porque nós falamos da geração neném, só que ela não pode ser um fator de estigma, porque senão, nós temos esse dado, mas esse dado precisa nos fazer seguir em frente, do ponto de vista de proporcionar, sobretudo porque fazemos essa extensão universitária, não é? E a nossa oportunidade, justamente, nós estamos ali para poder também gerar possibilidade de entendimento desses jovens, porque na sua grande maioria dos jovens que estão detidos, os jovens que estão internos na fundação, são jovens que não concluíram nem o ensino fundamental, nem o ensino médio, ou seja, eles estão nessa geração. Agora, se o nosso fator cultural é de exclusão, meu querido aluno, minha querida aluna, dê passos para trás. Nós precisamos rever conceitos. Nós vamos ler novamente isso daqui, esses slides, porque eles são de profunda atenção. Você precisa guardar esses elementos que são importantes. Claro, toda aula é importante, mas eu faço questão de chamar para algumas terminologias, algumas questões que a gente precisa gravar para a vida. Não é só para atender jovem em estado de vulnerabilidade ou jovem em estado de cumprimento de medidas. Percebam aqui, ó. Entre 2014 e 2016, período que corresponde ao agravamento da crise econômica no Brasil, e consequente aumento do desemprego, o número desses adolescentes e jovens, né, que sofrem evasão escolar, evasão do sistema profissional, aumentou em todas as regiões do país. Só que isso daí, a gente fala de 2014, 2016, mas isso também vem de antes, né? Agora, são os jovens os que mais sofrem com os efeitos da crise do mercado de trabalho em nosso país, né? E é preciso um cuidado ético ao empregarmos o termo geração neném, né? A fim de que não nos sirva para estigmatizar e rotular uma grande parte dos adolescentes brasileiros. Ou seja, esta expressão não deve ser utilizada de forma pejorativa. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Agora, né, nós vamos entender que são inúmeros também os fatores que impedem os nossos jovens e os nossos alunos, né, os nossos jovens, os nossos adolescentes, a estarem, por exemplo, no mercado de trabalho ou também no sistema educacional, quando nós falamos de jovens que já são vulneráveis. Primeiro porque precisam muitas vezes sustentar a família. E quando eu digo família, nem digo porque são pai ou mãe, mas porque precisam sustentar a família porque pai e mãe não dão conta, ou porque pai e mãe também estão em estado de vulnerabilidade, ou estão presos, ou estão em qualquer outra situação de risco, e esse jovem precisa assumir o controle da sua família. Ou porque quando vão entregar o seu currículo, numa empresa, numa loja, seja lá onde for, eles são negados porque dizem não ter experiência, porque os adultos não acreditam nos jovens, porque o jovem, e eu falava isso na introdução da aula, lá na primeira aula, que o jovem é visto como problema, o jovem é visto como aquele ser inconsequente, então por isso eu prefiro empregar alguém que saiba do que eu ensinar. E claro que esse ensinar exige de quem emprega tempo. E esse tempo talvez eu deixe de produzir para poder ensinar, mas eu não penso no outro. Eu penso apenas no meu lucro. Percebam os problemas que são sérios. Que são sérios. Eu vou lá, e aí o que acontece? Se eu já sofro de algum tipo de vulnerabilidade, de algum tipo, né, de relação marginal, eu posso até ter boa índole no sentido de ir lá, de fazer os processos. Eu vou lá no shopping, vou entregar meu currículo aqui, vou entregar meu currículo ali, vou entregar meu currículo aqui, meu currículo ali. Só que eu não sou chamado
E no final das contas, eu tenho meu irmão mais novo de 3 anos, que precisa tomar leite, que passa fome em casa, e eu preciso dar conta disso, e eu não tenho estrutura psicológica e emocional, e aí acontece o quê? Eu caio no mundo do ato infracional. Percebem? Percebem como isso é sério? E às vezes nós não damos conta dessas coisas, e aí nós entramos no senso comum porque assistimos jornal tal, jornal policial tal, e aí nós vamos na grande massa, e aí a gente começa a gritar, vamos cair, né, a idade da maioridade penal e não sei o quê. Por favor, cara aluno, cara aluna, nós precisamos ir para as águas mais profundas. Entrando na Bíblia aqui, a gente precisa entrar para as águas mais profundas. Nós somos seres sociais que querem realizar um processo de fazer com que o outro seja humano, de proporcionar humanidade e dignidade para o outro, que é direito dele. E que muitas vezes o nosso sistema corrompe, o nosso sistema tira. Muitas vezes, assim, a nossa realidade social, ela oprime a realidade social daquele que nunca teve nada. É sério. Tô nervoso não, viu? É horário de você beber uma água, ir no banheiro, dar uma respirada, porque eu preciso também beber uma aguinha. Fiquem com Deus, um abraço.